tempo inteiro no Espiritismo. E tem muitas informações sobre isso, muitos caminhos. Que é o tema chamado provas e expiações. E aqui eu trouxe uma imagem exatamente, que é todo o nosso planeta, toda a nossa Terra, onde nós temos a dúvida de que se a gente segue Deus, se segue a minha vontade, se segue a vontade do outro, o que nós fazemos. Então, provas e expiações é exatamente essa mistura em nossa vida. Quais foram os livros consultados para esse tema? O Céu e o Inferno, que tem muitas informações sobre isso. O Livro dos Espíritos também. O Evangelho, nosso companheiro do dia a dia, também traz muitas informações sobre esse tema. Então, antes de nós falarmos sobre provas e expiações, a gente tem que começar lá no começo, lá na encarnação. Tudo começa na encarnação. Ou seja, nós estamos aqui hoje encarnados com objetivos. Então, a encarnação, a expiação, ela faz parte da encarnação. As missões fazem parte da encarnação, que é o objetivo qual é da encarnação? A perfeição. Então, as provas e expiações, elas começam pela oportunidade da encarnação. E aí nós precisamos entender um pouquinho por que nós encarnamos, para depois nós entendermos sobre as provas e expiações. Então, aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 132, Kardec pergunta aos Espíritos: qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? Qual é o objetivo da encarnação aqui? O que os Espíritos respondem? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então nós estamos aqui com o objetivo de nos aperfeiçoarmos. Essa é a nossa principal, nosso principal objetivo. Então, a encarnação, ela renova os cenários. Tudo é através da encarnação, Tudo é reconstruído. Através de cada reencarnação, tudo recomeça. Gera novas oportunidades de refazer a nossa vida de uma forma melhor e com menos falhas. Não é assim, a gente vai ficando mais velho e a gente quer errar menos, quer consertar o passado e quer errar menos no futuro. E aí, as encarnações, as sucessivas encarnações nos trazem esta oportunidade. Se numa vida nós não conseguimos fazer todas as nossas, realizar todos os nossos objetivos, nós temos outras vidas para isso. Claro que quanto mais débito nós temos, mais difícil fica. Então cada encarnação ela é preciosa, com o objetivo da perfeição. Então em cada uma delas nós procuramos progredir moralmente e intelectualmente. E aqui na Terra é um planeta que nós temos esta oportunidade. Quais são os tipos de encarnação que nós estamos falando aqui? A expiação, que nós vamos falar hoje sobre isso, que é a vivência aqui na Terra, para o nosso melhoramento progressivo. As provas, que são escolhidas no mundo espiritual antes de nós encarnarmos. E também a missão. Então, quando nós encarnamos, nós geralmente temos 3 formas de viver aqui. Pela expiação, a gente faz escolhas, e a missão. A missão geralmente é só para espíritos mais evoluídos, que têm uma tarefa grande, de relevância, de um objetivo maior perante um grupo de pessoas, perante uma sociedade. Quem nós temos de exemplo assim? Que encarnou espírito extremamente evoluído e veio aqui no planeta Terra para deixar seus ensinamentos? Jesus. E assim outras pessoas também. Então já são espíritos mais evoluídos, que é uma minoria. Então esses vêm com o objetivo da encarnação de missão. A maioria de nós vem com o objetivo da expiação, que já vou explicar para vocês também o que seriam as provas e a expiação. Então as provas.
que nós escolhemos antes de encarnar. Então, são desafios de aprendizado escolhido pelo Espírito, no mundo espiritual, dependendo do seu nível de consciência, de suas necessidades de evolução. Então, quando nós ainda estamos lá no mundo espiritual, o Espírito escolhe algumas provas que ele quer vivenciar aqui no planeta Terra, de acordo com a sua necessidade de evolução. No Livro dos Espíritos, ele diz que são escolhidas pelos próprios Espíritos essas provas, de acordo com a sua necessidade. Mas escolhem os gêneros da prova. Por exemplo, eu escolhi a prova sobre aprender a paciência, que numa vida anterior eu fui um espírito tão impaciente, que me tornei agressivo, rude, e machuquei pessoas por conta disso. Então, nessas vezes, escolhe, por exemplo, a prova da paciência, e assim muitas outras, da riqueza, da pobreza, várias delas com o objetivo de aprender. Então, a gente faz... Não está funcionando aqui o mouse. Aqui. Então, quando nós escolhemos essas provas, lá no mundo espiritual, aqui a gente está vivenciando essas provas, que a gente chama de expiação. Então, elas vão ser mais difíceis ou menos difíceis de acordo com as nossas escolhas. Como nós escolhemos vivenciar a paciência nesse exemplo? De que forma eu vou trabalhar com isso? De que forma eu vou reagir com os impacientes? Daí isso já é expiação. Então a gente escolhe desafios para o aprendizado e depois vivencia através da expiação. E aí fica mais fácil, mais difícil, de acordo com as nossas atitudes no dia a dia de nossa vida. Também no Livro dos Espíritos, a pergunta 264 que Kardec faz aos Espíritos diz o seguinte: como o Espírito escolhe as provas que quer suportar? Ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação pela natureza dos seus erros. Citei o exemplo da paciência, mas citei vários outros, do vício, das drogas, da corrupção, e lhe permite avançar mais rapidamente. Uns podem, ao escolher, se impor uma vida de misérias e privações, para tentar suportá-la com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da riqueza e do poder. Quantas pessoas têm a chance, quando chegam no poder, extrapolam, não é verdade? Que são muito perigosas, pelo abuso e o mau uso que delas fazem e que se possa fazer, e pelas paixões inferiores que se desenvolvem, Outros, enfim, preferem se experimentar nas lutas que têm que sustentar em contato com o vício. Então, antes de encarnar, nós escolhemos nossas provas, e aí, encarnados, nós vivenciamos essas provas, através da vivência do dia a dia. E aí a gente faz nossas escolhas. Então o Espírito sabe que ao escolher um caminho, terá uma luta a suportar. Sabe a natureza, a diversidade das coisas que enfrentará, mas não sabe quais acontecimentos que vão ser no dia a dia. Por exemplo, tem um livro que eu li que a pessoa escolheu ser um deficiente físico. Um deficiente físico, com o objetivo de superar os seus erros do passado. E ele tinha que ficar firme nisso, porque ele tinha sido um suicida em várias vidas anteriores. Então ele escolheu ser um deficiente físico para não cometer o mesmo ato, o suicídio. E a gente às vezes vê um deficiente, pensa que Deus é injusto, não é assim? Mas a gente não sabe que prova que aquela pessoa, que prova que cada um de nós escolheu para esta vida. Para quê? Para se aperfeiçoar e progredir espiritualmente. Então os detalhes dessas provas no dia a dia, eles acontecem de acordo com nossas escolhas, com as coisas que a gente faz, com o nosso livre arbítrio. Por exemplo, às vezes a gente escolheu a pobreza, a miséria, como fala aqui nessa pergunta 264 do Livro dos Espíritos. E aí estamos vivenciando isso. Quantas
revoltas existem, né? Mas às vezes o espírito precisa passar por isso para aprender algo de erros que cometeu em vidas passadas. Também no livro dos Espíritos, na questão 259, diz o seguinte: seu espírito quis nascer entre criminosos para lutar contra o instinto do crime, ou contra o roubo, porque na vida passada ele roubava as pessoas, e aí nesta vida ele escolheu isso. É preciso que encontre entre as pessoas, que viva, que conviva entre as pessoas. Sabia dos riscos quando ele escolheu essa prova, a que se exporia, mas não tinha conhecimento dos atos que viria a praticar. Esses atos são efeitos da nossa vontade e das nossas escolhas. Então, quando nós estamos todos aqui, é importante a gente lembrar das escolhas que a gente faz no dia a dia. Hoje nós somos o que somos de acordo com as escolhas e os atos de nossas vidas passadas, ou até dessa vida também. Claro que nós temos chance sempre de nos aperfeiçoarmos e melhorarmos praticando bem, mas nós somos resultado das escolhas. E as expiações? Como eu já falei, as expiações seria experimentar, vivenciar. Então são as oportunidades que a gente tem em cada encarnação para reparar as faltas e os erros cometidos no passado. São impostas. As provas eu escolhi, as expiações já são impostas porque são necessárias para a nossa evolução e decorrem de faltas cometidas pelo Espírito, sempre visando a reeducação, e corrigimos o que fizemos de errado. É a reparação dos erros cometidos no passado. Reparar. Então é através da expiação que eu consigo reparar erros cometidos. O perdão uma grande reparação, mas precisa agir. Então, através da expiação, que geralmente passamos pelas mesmas situações e dores e sofrimentos que fizemos aos outros em épocas passadas. Então, hoje, muitas vezes, nós passamos por situações que nós fizemos os outros passarem. É a lei da causa e do efeito. Uns chamam de karma, mas é a lei da causa e efeito. O que eu faço ao outro também pode acontecer comigo. Se foi duro e desumano com alguém em vidas passadas, pode ser tratado desumanamente nesta vida. Se foi orgulhoso na vida passada, poderá nascer em uma condição humilhante, né? Se eu humilhei, foi uma pessoa que humilhei uma pessoa no passado, ou várias, nesta vida posso ser humilhado várias vezes. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado nesta vida de qualquer tipo de bem. Se foi um mau filho numa vida passada, poderá ser hoje maltratado pelos filhos. Mas a expiação poderá ser amenizada se o Espírito, se nós encarnados, decidimos renovar intimamente e praticar o bem. Fazer nossa reforma íntima e começar a praticar o bem. Se hoje nós somos resultado de nossas vidas passadas, futuramente nós seremos resultado do que? Das atitudes de hoje. Então, as nossas escolhas de hoje vão gerar um futuro mais difícil ou menos difícil para nós. E aí está, nós temos nas mãos hoje a decisão do nosso futuro. Não mudamos o passado, mas podemos mudar o nosso futuro. Através da prática do bem, através da reforma íntima, da vontade de mudar, da vontade de fazer a diferença. Ajudando os outros de uma forma ou outra, ajudando quem nos prejudicou, perdoando, trabalhando, agindo no bem, E aqui no planeta Terra que nós temos essa oportunidade. Encarnamos para isso, para reparar e se aperfeiçoar constantemente. E aí não basta só se arrepender dos seus erros. Me arrependi dos erros que eu cometi. Precisa também aprender com os erros. E aí resgatar, reparar e recomeçar. O arrependimento por si só não é o suficiente. Por isso que às vezes tem a lei da causa e efeito. O que eu fiz ao próximo pode acontecer comigo, de uma forma ou com outra pessoa. Então, me arrependi. Então, preciso mudar a forma de
Então, espiar, de acordo com Kardec, é exatamente isso. É sofrer as consequências dos meus atos passados. É obter o perdão, é reparar e é resgatar. É purificar-se, é evoluir. E aí nós temos uma grande chance em nossa vida. E muitas vezes, como falam os Espíritos, nós fracassamos, desistimos, esquecemos de praticar o bem. E continuamos da mesma forma, acomodados, sem nos esforçarmos. A cruz, ela pode ser mais, botei esse símbolo da cruz aqui, exatamente, a cruz ela pode ser mais ou menos pesada de acordo com as nossas atitudes. Lembremos disso sempre. E aí vamos aqui, imaginar a Terra como um hospital, para ficar mais fácil esse entendimento. Ou uma penitenciária. Daí compreendemos porque há mais aflições que alegrias. A Terra é um planeta de provas. Significa que é uma escola. A Terra também, é um planeta de expiações. Então é um hospital. Porque no hospital a gente vivencia, conforme expliquei, a dor. Na escola a gente aprende. No hospital a gente vivencia a dor. Se a Terra é nossa atual morada, o que significa isso então? Olha só que interessante. Que temos que aprender algo, ou muito, aliás, acho que é muito mais muito do que algo, e algo a curar também, que é o hospital. De onde a gente sai? Somente quando a gente está curado. Quando a gente está muito doente, que vai para o hospital, a gente não sai do hospital só depois que está curado. Então o que acontece conosco é exatamente isso. Na escola a gente sai só depois que passou todas as fases, senão a gente vai rodando, porque não está aprendendo, vai rodando, que são as provas que a gente escolheu. E assim também, quando se vai para um presídio, uma pessoa que não seguiu as leis do homem, ela vai presa. Quando é que ela é solta? Quando ela cumpriu com o período que ela deveria ficar presa. Ou ela tem uma chance de sair antes. Quando é que ela tem uma chance de sair antes do presídio? Tem uma lei que diz que se ele vai trabalhando, praticando bem, cada dia que ele trabalha, cada dia que ele pratica o bem, diminui o período dele na prisão. Assim também são as nossas provas e nossas expiações. Cada dia que a gente pratica o bem, cada dia que a gente procura melhorar, a gente vai amenizando os débitos do passado. Nós vamos diminuindo as nossas aflições, as consequências que nós temos que passar por conta de atos passados. Então nós temos essa chance sim. Então as pessoas pensam, poxa, eu cometi um erro no passado, vou ficar pagando por isso? Não. O objetivo é que aprender, vai ficar no hospital, planeta Terra, por um tempo, mas também a gente pode diminuir o nosso tempo de acordo com as nossas escolhas, com o livre-arbítrio. Nós temos a chance. A escolha é de cada um de nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bastante sobre isso também, diz o seguinte, no capítulo 5, item 7, que é o capítulo das aflições, O homem não deve se esquecer nunca de que está no mundo inferior. Todos nós vivemos num planeta de provas e expiações. Então só o nome, ele já explica bem essa questão das provas e expiações. No mundo inferior, ao qual está preso devido às suas imperfeições. Nós somos seres imperfeitos. A cada contrariedade ou sofrimento da vida, deve dizer de si para si mesmo que, se estivesse no mundo mais avançado, isso não aconteceria. E que depende de cada um de nós retornar a este mundo, trabalhando por sua melhoria, fazendo sua reforma íntima. Então, existe o mundo da regeneração, os mundos perfeitos, existem mundos melhores. E nós estamos a caminho disso. Agora depende de cada um de nós apressar ou não essa caminhada. Aceitar as vezes situações que nós estamos, mas procurar fazer o melhor.
Porque às vezes nós estamos vivenciando situações que nós precisamos passar para aprender e seguir em frente. Entretanto, não devemos pensar que todos os sofrimentos que nós suportamos neste mundo sejam necessariamente a indicação de uma falta. Muitas vezes são provas escolhidas apenas para apressar o nosso progresso. Então, nem todo sofrimento que nós passamos, às vezes, é decorrente de faltas passadas. Ele pode ser provas que nós escolhemos apenas para apressar nosso progresso, né, espiritual. Vamos dizer assim, às vezes uma doença. A pessoa passou a vida, né, muitos dizem assim, mas passou a vida fazendo bem e agora tem uma doença grave. Às vezes o Espírito escolheu isso para, né, aprender. E aí às vezes seguir em frente. Porque a vida não termina aqui. Aqui só um período. A vida continua no mundo espiritual, depois nós vamos reencarnar novamente. E às vezes essas doenças são um exemplo, né? Existem várias situações, servem às vezes como lição e não como um castigo, como muitos pensam, que é uma prova escolhida. Também no livro Céu e Inferno, que nos traz muitos ensinamentos, tem o Código Penal da Vida Futura. Ele é de 33 artigos. Cada artigo desses, leiam o livro Céu e Inferno, muito bacana, esses ensinamentos. Cada artigo tem um ensinamento. Eu tirei 2 artigos, o 16 e depois o 20, porque exatamente falam sobre esse tema. Então, Kardec nos mostra que todo mal causado a nós mesmos e ao próximo nos coloca num processo de 3 fases: o arrependimento, a expiação e a reparação. Ou seja, qual é o objetivo disso? Apagar os traços de uma falta e suas consequências. O que são esses traços? São as consequências que nós levamos em nossa vida. Carregamos junto os nossos atos. Para onde nós vamos? Não adianta a gente fugir. Eles estão junto conosco. É o resultado de ações e atitudes passadas. E aí a gente tem essa vibração junto com a gente. Quantas coisas estão nos nossos pensamentos de atos que nós cometemos que a gente, né, refletir melhor, não teria feito? Claro que o perdão, o pensamento positivo, as ações do bem vão ajudar a superar isso. Então, arrepender-se é reconhecer os próprios erros. Então, começa por ali, pelo arrependimento. A maior dificuldade que nós temos é o quê? É reconhecer os erros. A gente não percebe os erros da gente. Mas o arrependimento leva uma pessoa a querer mudar. Então já é um ponto positivo. Então quando a gente se arrepende, a gente pensa, eu não quero mais fazer isso. E fazer diferente, de uma forma melhor, não quero mais fazer daquela forma. Mas é necessário aí colocar a mão na massa, né? Não basta se arrepender e deixar assim. Então o arrependimento é no primeiro processo, porque ele ajuda a gente a reconhecer os próprios erros. Mas aí vem a continuação depois. Então o arrependimento é toda falta cometida, é uma dívida que a gente contraiu, que provoca o arrependimento sincero. O arrependimento, ele apaga uma falta ou suaviza, dependendo de cada um. Ele apaga o sofrimento ou suaviza. Então, o arrependimento é o primeiro passo ao melhoramento, mas ele apenas não basta, né? São necessários ainda expiação, ou seja, vivenciar a situação e reparar. O arrependimento suaviza as dores porque desperta esperança na pessoa, abrindo caminho para a reabilitação. Então ela cria uma esperança. Estou arrependida, não quero mais, né? Precisamos expiar, vivenciar, sentir às vezes as dores que geramos ao outro. São as consequências do nosso ato. Mas somente a reparação pode anular o efeito, ao destruir a causa. Ou seja, não basta arrepender, é necessário reparar. O que dá início ao processo de regeneração é o arrependimento, e quanto mais eu demoro para me arrepender, mais eu estou sofrendo, porque não estou vendo meus erros. E aí também não perdoo, também não aceito. E assim, quanto mais eu demorar, mais eu vou sofrer. E depois também, quanto mais eu demorar para reparar o mal, continuo sofrendo, porque a gente é orgulhoso, né?
E a gente consiste em fazer o bem, então é importante fazer o bem para a gente conseguir superar o mal. Sempre, qual é a maneira que eu posso encarar o mal? Fazendo o bem. Se o contrário, se alguém te faz o mal, faça o bem. E não é sofrendo junto, né? Preciso vivenciar essa dor. Não, é a gente olhar isso e fazer de forma melhor, para sermos mais felizes. E o 20 também, dos 33, eu escolhi aqui o 20. O que diz o artigo 20 do Código Penal da Vida Futura? Seja quais forem as enfermidades, a perversidade dos espíritos, ou seja, né, seja quando nós somos imperfeitos ou até perversos, que tem vários imperfeitos e vários perversos, e nós de vez em quando somos meio malvadinhos, de acordo com a necessidade da situação, mesmo às vezes não querendo, na verdade. Quantas vezes a gente é assim? Meio maldoso, mas a gente tem que lembrar que Deus jamais abandona seus filhos. Um pai não abandona, e Deus muito mais. Ele ama igualmente. Os bons Deus conhece, mas os ruins sofrem mais pelos seus atos. Então todos nós temos um anjo da guarda que vela e nos vigia, que se esforça para despertarmos bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar uma nova existência o mal que nós praticamos. O nosso guia protetor, ele age na maioria das vezes discretamente, mas sempre nos incentivando. Às vezes a gente não percebe. O espírito deve melhorar-se pela sua própria vontade. E evitar a nossa vontade de melhorar. Pode agir no bem ou no mal. É assim que nosso dia a dia. A gente pode escolher agir no bem ou no mal. Se agirmos no mal, vamos sofrer as consequências disso no nosso futuro e permanecer um caminho mais difícil, mais sofrido. Se agirmos no bem, a nossa perfeição chegará mais rápido e seremos mais felizes. E aí vem que sempre se fala do livre-arbítrio, das escolhas que a gente faz. E aqui eu quero terminar com uma história maravilhosa que ela fala exatamente de praticar o bem. Eu acho que todo mundo aqui, até muitos devem ter lido ou visto o filme de Nelson Mandela, ou já ouviram falar dele, que ele, foi um sul-africano que ficou preso 30 anos, ali 30 anos preso, e quando ele foi solto, ele foi eleito presidente da África do Sul, país governado por brancos. Então, assim, foi uma surpresa gigante, um negro assumindo a presidência do país. E ele já começou o seu governo sempre dizendo que ia seguir as leis divinas. Essa seria a forma que ele ia governar a África do Sul. E quem ele trouxe junto com ele? Desmond Tutu, que com certeza muitos também já ouviram falar, que foi um arcebispo da igreja anglicana, consagrado como Prêmio Nobel da Paz. Já vou explicar por que ele foi considerado Prêmio Nobel da Paz. Porque ele lutava contra a apartheid, que era a perseguição dos brancos contra os negros. Imagina um país governado pelos brancos e aí chega o negro. E ele vem governar o país usando as leis divinas de Deus. Então, inicialmente, Nelson Mandela convida Desmond Tutu para trabalhar com ele e criar um ministério. E aí, esse ministério ele já começa baseado nos ensinamentos de Jesus. Olha só, um presidente pensando numa gestão assim. E aí, quando ele foi empossado, Mandela foi empossado, de acordo com a organização das posses cerimoniais, ele poderia colocar à sua direita e à sua esquerda 2 pessoas. Pessoas que ele podia escolher, que seriam pessoas importantes, que ele queria homenagear, pessoas que ele queria devotar uma consideração especial. Então deveriam ser 2 pessoas especiais que ele poderia colocar ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo. E quem ele colocou ao seu lado direito e esquerdo? 2 brancos. Olha só. 2 brancos. A comunidade do povo ficou surpresa.
que novamente ele estava colocando e honrando dois brancos, um país que foi governado e que percebia os negros a oportunidade de colocar dois brancos. E mais surpresos ainda ficaram, esse povo ficou mais surpreso ainda. E quem eram esses dois brancos? Os dois carcereiros dele. Ou seja, nos 30 anos que ele ficou na prisão, quem ficava controlando eles eram esses dois brancos carcereiros dele. Olha só, isso foi um impacto gigante em toda a comunidade, em todo mundo, né, na posse que ele estaria fazendo dessa forma. E aí se começava então uma nova forma de governar. Nelson Mandela e Desmond Tutu. Prêmio Nobel da Paz. Primeira coisa que eles criaram foi uma pasta ministerial que chamava-se Ministério da Verdade e da Reconciliação. Da Verdade e da Reconciliação. Ele criou esse ministério lá no governo dele. O objetivo desse ministério era que levantar e investigar todos os casos de abuso de poder, de assassinatos, de torturas que houveram no país. Todas as injustiças cometidas. Fazer o levantamento de todas as injustiças cometidas do apartheid, que era a perseguição dos brancos contra os negros. Tudo deveria ser trazido à luz do dia e nada deveria ficar escondido na mentira. Olha só que governo. Aí Nelson Mandela e Desmond Tutu fizeram um acordo. Olha o acordo que eles fizeram. Após o levantamento de todas as verdades, eles iriam estimular os agressores, os algozes e as vítimas a se reconciliarem. Era o Ministério da Verdade e da Reconciliação. Então, eles queriam aproximar os dois, os agressores e as vítimas, para se reconciliar. Porque eles seguiam o quê? As leis divinas. Era a reparação, né? O perdão e a reparação, né? A expiação foi a vivência que todo mundo teve, e a reparação necessária. Olha como essa história tem a ver com expiação e reparação. E quando eles foram questionados por que não aplicar a lei do olho por olho, por que aplicar o perdão, a reconciliação, para um povo que sofreu tanto? E Mandela foi questionado, e Desmond Tutu também. E aí Mandela respondeu: então a África seria um país de cegos e banguelas, que não ia sobrar ninguém. Pois somente multiplicaremos o sofrimento, o ódio, o preconceito. Aquela questão, ele não queria pagar o mal como mal, ele queria pagar o mal como bem. É preciso que brancos e negros europeus convivam como irmãos, ele dizia, filhos do mesmo pai. E assim iniciou-se na África do Sul um processo totalmente diferente, sem precedentes na história. Esse trabalho todo, eles unindo agressores e vítimas, agressores que haviam exterminado famílias inteiras, com o objetivo do resgate, da reparação. E assim, os agressores se ajoelhavam perante as famílias e pediam perdão. E as famílias diziam: por que vocês fizeram isso? Por que mataram crianças? Por que essa perseguição? E havia todo esse trabalho de reconciliação entre os agressores e suas vítimas. Por que esse ódio? Por que tudo isso? E aí isso foi sendo trabalhado. Olha que trabalho lindo feito pelo governo. Por isso que o Desmond Tutu ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Esse trabalho feito. E assim as pessoas foram se reconciliando, pedindo perdão e sendo perdoadas. E Desmond Tutu dizia: este ministério é regido pelo Evangelho de Jesus. E que seria aplicada a lei de Jesus, e com esse belíssimo trabalho ele foi indicado então para ser Nobel da Paz. E aí depois, quando Desmond Tutu já recebeu o Nobel da Paz pelo trabalho, ele começou a ser convidado para visitar alguns países, e um deles foi Israel. Chegando em Israel, ele foi visitar o Museu do Holocausto, que foi a perseguição contra os judeus, que também houve muitas mortes. E lá, nos museus que a gente entra, tem aqueles livros que a gente faz, às vezes, algumas anotações. E aí Desmond Tutu escreveu a seguinte frase nesse livro: que Deus dê forças às vítimas do Holocausto,
para que possam perdoar seus agressores. Isso foi um caos perante a imprensa e perante o governo de Israel. Perdoar os agressores que dizimaram toda uma população, que mataram judeus à vontade. Então foi uma grande surpresa e a imprensa ficou perplexa com essa frase que ele escreveu no livro lá no Museu do Holocausto. E o governo também ficou. E o governo inclusive citou que isso era um desrespeito às vítimas, perdoar seus agressores. Mas qual era a meta deles? Seguir as leis de Deus, que é o perdão acima de tudo. Também Desmond Tutu foi chamado para uma palestra, para uma entrevista dos Estados Unidos. E a primeira coisa que o repórter perguntou a ele: por que o senhor escreveu que Deus dê forças às vítimas do Holocausto, para que possam perdoar seus agressores? O senhor tem respeito pelo sofrimento? Diz o repórter. E Desmond Tutu respondeu: eu sou negro da África, eu sei que é passar por isso. Conheço o sofrimento desde que nasci, desde o leito materno. Sei o que é experimentar o sofrimento. Você é que não sabe o que é sofrer. Eu fui perseguido, minha família foi morta. Eu sei muito bem o que é passar pelo sofrimento. Você vive em Manhattan, um país livre, um país que se faz o que quiser. Vários familiares meus foram mortos. Eu sei muito bem o que é sofrimento. Respeita a minha história, disse Desmond Tutu para o repórter. Porque na África também é como se fosse um holocausto, onde os brancos mataram os negros. Então, olha a resposta dele. Né? Eu escrevi, Desmond Tutu diz assim, eu escrevi isso porque sigo uma doutrina, sigo um ensinamento. E o fundador dessa doutrina, quem é o fundador dessa doutrina? Que eu prego. Ele morreu criminosamente na cruz. E sabe o que ele disse antes de morrer? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E é esse ensinamento que eu sigo. Foi isso que ele disse para o repórter. Olha que belíssima história, né, gente? Pessoas que têm um objetivo de fazer um trabalho no bem e seguiram em frente, fazendo isso de uma forma grande, de uma forma belíssima, com grandes ensinamentos, e foram dizendo isso de uma forma. E disse ainda ao repórter: se você pesquisar ou ir à África do Sul, que provavelmente você nem conhece, você vai ver o trabalho que eu faço lá. Eu sou responsável por um ministério cujo propósito é resgatar a verdade e estabelecer a reconciliação entre vítimas e agressores. E repetiu essa frase. Então criaram esse trabalho e fizeram todo esse trabalho. Provavelmente não conseguiram, né, todas as reconciliações, mas a gente não consegue tudo. É importante a gente querer praticar o bem. E aí o que ele trabalhou? Exatamente a reparação, o perdão desse belo trabalho. Muitos sofreram, mas o arrependimento dos agressores e também o perdão dos agredidos, das vítimas, fez com que houvesse uma reconciliação e com isso que diminui a pena de todo mundo. Porque houve arrependimento e a reparação. Não devolveu a vida, mas pediu perdão. Então, a sua carga, o resultado das suas ações vai diminuir no futuro. Porque a pessoa mudou sua forma de agir e sua forma de trabalhar. Então, lembre-se dessa história no nosso dia a dia, que é uma belíssima história. E aqui, então, para finalizar o nosso tema de hoje, gostaria de deixar essa mensagem para vocês. O Evangelho, ele é vital em nossas vidas. É através dele que alcançamos a perfeição e deixamos as nossas imperfeições de lado. Ele nos ensina como proceder para progredir. Está todo o ensinamento aí nos códigos, né, do Evangelho. Mas ele nos ensina a progredir e não sofrer mais e habitar mundos melhores onde haja mais amor e menos ódio. Está tudo no Evangelho. Faça o melhor que puder.
seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço.